Olá, nós estamos no módulo 1, nós estamos falando sobre Ruth, e agora eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse vídeo, porque nós vamos pensar um pouquinho sobre o caminho do recomeço. Lindo, né? O caminho de um recomeço. Lá no primeiro vídeo, na primeira aula, nós falamos sobre dias ruins, sobre caminhos difíceis e Deus no controle, o Deus da casa do pão no controle total. Nós iniciamos com Elimeleque, a sua família, né? Ele decidiu deixar Belém, era um tempo de escassez, um tempo de fome, tinha uma necessidade absurda em relação à busca de comida, principalmente, e todos eles foram para Moabe, contrariando a vontade do Senhor Deus, porque a vontade dele era que essa família, que o povo dele permanecesse em Belém. E se arrepender disso junto ao povo, se arrepender disso diante das pessoas, aguardar um livramento divino, era o comportamento de todos os habitantes de Belém daquela época. Tinha uma teimosia, e essa família era uma família também teimosa, e ele foi para a terra dos Moabitas, e pouco tempo depois ele faleceu, deixou então Noemi e os seus filhos sem um pai, sem alguém que pudesse prover ali o sustento, e em uma sequência eles se casaram com moabitas, algo que não era muito bem visto pelo povo de Israel. Assim, então, nós temos diante de nós uma mostra que eles já estavam com seus corações em ir embora, em sair da vontade de Deus, em ir para Moabe, no caso deles. Eles, infelizmente, morrem. Morrem os filhos, que casaram com as moabitas, morre o marido, ficando somente Noemi e suas duas noras. Imaginem até aqui então esse momento, quão sombrio estavam sendo os dias de Noemi. Tem morte do marido, que era o principal provedor, tem morte dos filhos e chegou a solidão. Como eu disse anteriormente, né? Ela fica sozinha, desamparada de seus filhos e marido. Uma sogra, né? Ela é viúva e agora de repente ela está sozinha em um mundo terrível e caótico. Terminamos com um raio de esperança. O Senhor não se esqueceu do seu povo, voltou o pão para a casa do pão. Ele veio em seu auxílio, ele deu alimento para o seu povo. E essas notícias chegaram então aos ouvidos de Noemi, que junto com as suas duas noras decide voltar. Então, quais lições nós podemos tirar para as nossas vidas deste pequeno trecho que relata o retorno de Noemi com suas noras? Quais foram os caminhos trilhados por essas mulheres? Eu acredito que você tem trilhado o caminho de muitas escolhas, um caminho de decisões, e às vezes você tem escolhido o caminho que parece ser mais fácil, mas te levou à ruína, te levou a endividamento, te levou ao desemprego, te levou ao estresse familiar. Então agora chegou o caminho da amargura. Anote isso também, por favor. O Senhor veio em auxílio ao seu povo, o Senhor deu comida, e se havia alguém que estava necessitando de auxílio, era Noemi. Então ela decide voltar para junto do seu povo, talvez com o sentimento de que ainda houvesse alguma esperança para ela. E junto com as suas noras, ela partiu em busca de uma vida melhor. A Bíblia diz assim que ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde ela tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras. Ela chega no momento e fala: vai vocês, voltem para a casa de suas mães, fiquem com a mãe de vocês, volta para sua família, vocês também são viúvas, não precisa ficar comigo. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo quando faleceu o meu marido e os meus filhos. O Senhor conceda a cada uma de vocês segurança, que vocês possam encontrar um lar, que vocês possam ter um marido. Então, deu um beijo nelas, né, nas noras de despedida, mas elas começaram a chorar, bem alto. E elas disseram o quê? Não. Nós não voltaremos para nossas famílias. Nós voltaremos com você, junto do seu povo. Aqui entra Ruth.
Ruth capítulo 1, de 7 a 10, é isso que trata. Então, em algum lugar dessa jornada, dessa caminhada, Noemi tenta convencer elas a voltarem para a casa de seus pais, das suas mães. Mas não é isso que acontece. Ela entendeu, ela testificou que essas mulheres foram boas esposas, são excelentes noras. Você tem sido uma boa nora aí? Então, sendo muito verdadeiras com essa sogra, muito leal essa sogra. Noemi, então, invoca a bênção de Deus, né? Yahvé, ela clama por uma bênção de Deus sobre elas e pede para que o Senhor as dê um marido, para que elas possam agora ter uma família nova, para que elas possam ter um lar seguro. É isso que o maridão tem que fazer, prover um lar seguro. Noemi não via futuro para elas junto de si mesmo, porque ela não tinha como prover. Porém, elas, por serem moabitas, as suas noras teriam então uma menor chance, né, de encontrar um novo casamento lá em Israel. E além disso, elas compartilhariam da pobreza. Beijando-as, então, num ato de despedida, todas começaram a chorar muito alto. E é nítido aqui nessa passagem o amor de umas pelas outras, que você ame as mulheres da sua família e cuidem delas, cuidem uma das outras. E elas disseram o quê? Não, nós voltaremos com você. Nós estaremos junto com o seu povo. Porém, mais uma vez, de novo, tá? Está se repetindo a história. Noemi insiste que elas voltem, mas não adianta, né? E ela trata essas meninas assim como filhas, né? Ela fala: voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha, né? Voltem vocês e tentem buscar um marido, porque eu mesmo já pensei que perdi todas as esperanças em mim, mas eu quero que vocês possam ter uma vida nova. Ainda que eu me casasse essa noite, depois de tudo que aconteceu, não tem como eu cuidar de vocês, não dá mais. Então, ficariam sem se casar essas mulheres perto de Noemi? De jeito nenhum, de maneira alguma. Elas poderiam sim se casar, mas Noemi não acreditava nisso. Noemi, ela mostra a elas um misto, então, de verdade e de desesperança. Em primeiro lugar, ela já estava idosa, já era uma velhinha, né, para poder se casar de novo. E em segundo lugar, mesmo que ela se casasse, estariam as duas dispostas a esperar os filhos crescerem para casar de novo, para continuar a família unida, né? O que isso significava para elas, né? Então essa triste senhorinha, ela estava provavelmente se referindo à lei de Levítico, tá? Tem uma lei aqui, e essa lei em Israel é em que todo irmão falecido era obrigado então a se casar com a cunhada viúva. Então ela tinha que esperar esse filho do provável casamento de Noemi, e aí não tinha como, né, cara? Nesse caso seria praticamente impossível. Mesmo que Noemi se casasse e tivesse filhos, demorariam muitos anos, né, para essa criança aí ficar um jovenzinho e poder se casar, e casaria com uma senhora, né? Então tem um misto de verdade, um misto de lei, né, e uma desesperança, e só demonstrava então o seu coração amargurado. É o ponto dela dizer para as meninas, né? Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha o que Noemi fala lá em Ruth 1,13. A mão do Senhor se voltou contra mim, ela está num lugar de culpa. Ela pegou essa capa da culpa e não largou mais. Noemi estava amargurado na alma. E a razão disso, segundo ela, era a oposição divina. Então, mais uma vez, elas choraram. Então, Orfa, né, que era uma delas, se despede dela com um beijo. Mas Ruth ficou. Noemi estava tão descontrolada, desolada pela dura providência divina, que ela não enxergava misericórdia. Ela não conseguia ver isso com bons olhos. Porque por mais que Deus estivesse trabalhando na vida dela através de Ruth, ela não conseguia ver. Olhos amargurados cegam. Olhos amargurados deixam as pessoas cegas. Ela estava agindo com, né, um sentimento de culpa. Ela quis ficar sozinha, como se ela estivesse dizendo: não sirvo de boa companhia, eu não sou uma boa parceira, me deixe sozinha.
Por isso, minhas filhas, não há esperança aqui do meu lado. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela encarou a felicidade como algo apenas para ser lembrado. Isso aqui é um perigo, tá? Ela imaginou que a felicidade estivesse no passado. Para ela, parecia que Deus era bom apenas para os outros. E ela diz assim: que o Senhor seja leal com vocês, porque comigo não foi. Muitas vezes estamos tão machucadas, né, tão machucados, tão feridos, que nós não conseguimos ver a bondade de Deus conosco. Tem pessoas que ficaram na tua vida. Tem uma Ruth aí do teu lado. Noemi reagiu assim, desse jeito, né? Porque ela ainda estava vendo Deus trabalhar na vida dos outros e ela não conseguia ver o carinho de Deus na vida dela. E da mesma forma somos nós. Ela não conseguia ver o quadro como um todo, né? A cena como um todo, como nós geralmente também não vemos. Às vezes porque queremos ignorar as nossas situações e ficar olhando só as dos outros. Se víssemos de um modo em que pudéssemos enxergar tudo de longe, como Deus olha, não seria então assim tão sofrida a nossa vida. Por isso a fé, eu não vejo, mas eu creio. Imagina você, se você conseguisse ver um mapa do início ao fim de todos os anos, se você visse a timeline da sua vida, enxergando as dificuldades, as lutas, os vales aí que você vai passar, com certeza muitas coisas que veríamos ali nós não concordaríamos, nós iríamos querer mudar de alguma coisa, nós queríamos pular, né? Para quem já assistiu o filme Clique com Adam Sandler, ele pula as horas ruins da vida dele, mas observe que a Bíblia fala para nós, né? Porque os meus pensamentos não são como os seus, nem os vossos caminhos são como os meus. Os meus caminhos, diz o Senhor através da Bíblia, são diferentes, porque assim como os céus são altos e muito mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos e maiores do que os seus. Pega essa palavra para você, deixa aterrissar no seu coração aí. Ele continua dizendo ainda lá em Isaías que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55. Muitas pessoas vivem com o espírito então abatido, triste, desolado. Elas se ressentem de Deus. Elas acreditam que as coisas com Deus estão mais difíceis do que aquelas outras pessoas que não têm Deus. É mais difícil do que ela planejou na caminhada cristã. Isso normalmente acontece porque muitos tendem a achar que as suas escolhas, que os seus caminhos foram caminhos melhores do que provavelmente Deus poderia ter para eles. Então, com tudo que nós temos aqui de história, a graça de Deus, ela está muito além da compreensão humana, e a esperança que nós temos com Deus é na caminhada, é no percurso da vida. A esperança estava a caminho de Noemi. Por mais que ela não via absolutamente nada, por mais que ela não tinha percebido, caminhar com Deus é a nossa esperança. A minha força está em caminhar com Deus, por mais que eu não tenha absolutamente nenhuma certeza. Por isso, o pensamento de agora anota aí, o caminho da fé. Depois de Orfa, que deu um beijo, né, de despedida ali na sua sogra, mas Ruth ficou. Então Noemi, ela dá um conselho para Ruth. Ela fala, olha, veja, a sua concunhada, ela está voltando para o povo dela. Ela está voltando para casa. Por que você não volta com ela? Lá em Ruth 1, 14 e 15. Orfa, ela retornou então e ela teve uma escolha racional. Talvez eu e você pudesse ir nesse caminho. Pois junto a Noemi, não haveria esperança. Só ia ter amargura, tristeza. Por que eu vou seguir alguém assim? Não é verdade? Então, além do mais, elas eram muito pobres. Orfa também poderia ser rejeitada lá em Israel. Portanto, para elas, o melhor seria voltar para a casa dos seus pais. Ruth toma uma decisão pela fé. Uma decisão de amor, uma decisão de aliança, e ela permaneceu. Permaneceu com a sogra. Permanece com o maridão, com os filhos, aí não pode largar. Tá bom? Porque a sua sogra Noemi, ainda mais uma vez, tentou convencê-la. Foram 3 vezes
tentando convencer ela de poder voltar para Moabe, né? Que talvez seria a decisão mais certa a ser tomada. Mas nós temos diante de nós uma das respostas mais lindas da Bíblia. Uma das respostas mais lindas sobre lealdade, sobre fidelidade. E ela é muito utilizada em várias cerimônias de casamento. Talvez o seu casamento aí foi utilizada. Porque Ruth, porém, responde a Noemi, depois de tudo isso, não insistas comigo que te deixe. Eu vou acompanhar você. Por onde você for, eu vou também. Onde você ficar, eu ficarei também. O teu povo é o meu povo. O teu Deus, Noemi, é agora o meu Deus também. Aonde você for morrer, eu vou morrer com você. Ali eu vou ser sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor de seu rancor, que o Senhor me castigue de morte se eu me separar de ti. Então, sendo racional, não havia nada de bom para Ruth indo estar e ficar com Noemi. Ela estava indo rumo ao desconhecido. Ela não imaginava o que ia acontecer. Ela renunciou uma vida melhor para poder manter fiel, para se manter leal. Mas ela expressa então esse amor e lealdade a Noemi. Ela decide que vai ficar com ela até o fim. Não importa o que o futuro reserve. Mulheres empoderadas ficam até o fim nas situações e lutam para mudar. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. Ruth não se compromete somente com a Noemi, mas com Israel. Ela se compromete com o Deus de Israel, porque ela fala assim, ó, o teu povo será o meu povo. O teu Deus agora é o meu Deus, a família do teu marido é a tua família, e o Deus de vocês é o Deus do exército, o Deus poderoso. Ela estava renunciando às suas raízes, né? Ela estava renunciando à sua religiosidade e ela adotou então uma nacionalidade. Ela adotou a religião de Noemi, ela aceitou a Deus, né? E dali em diante, elas são parentes, elas são israelitas, né? E isso deixa muito claro lá nos versículos, na continuidade de Ruth 1. E isso só é possível porque Deus agiu através de Ruth. Ruth confiou em Deus, Ruth confiou em Noemi, apesar de todas as suas experiências amargas, apesar da própria sogra mandá-la embora, ela sela este pacto dizendo que o Senhor pode me castigar se eu abandonar tudo que eu construí com você. Na antiguidade, nas antigas alianças eram feitas com um animal que era cortado no meio, era com sangue, né? As pessoas envolvidas nisso passavam entre as metades dos animais, simbolizando que em caso de um dos pertencentes desse pacto, se eles não cumprissem com a sua palavra, a outra parte podia fazer a mesma coisa que foi feita com o animal. Então é a morte. Porque aí surge até que a morte nos separe. Por isso tem essa aliança tão forte, você aí no seu casamento. Então, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Não tem volta mais, é até a morte. Desse mesmo jeito. E Deus passou então entre as partes aí dos animais, assumindo total responsabilidade nessa aliança. Nós temos um pacto, nós temos um acordo e nós vamos até o fim. Uma mulher de valor, um homem de valor, uma mulher empoderada na Bíblia não volta atrás. Ela vai lutar até o fim. Ruth fez então uma aliança com Noemi. E para isso ela usou o nome de Deus de Israel, ela usou Yahvé, né, como prova desta aliança, e voluntariamente ela tomou então para si as consequências terríveis de toda a aliança. Não de forma teórica, porque ela sabia que se ela realmente deixasse a Noemi, ela poderia ser penalizada com morte. Então temos aqui nessa história a nora que renunciou à sua vida para seguir a sua sogra. Difícil, né? Já na primeira aula ter esse tipo de abordagem. Elas estavam ligados pela amizade, pela fé e pelo amor. O povo de Noemi seria o povo de Ruth. O Deus de Israel seria o Deus de Ruth. Ruth renunciou uma vida que aparentava ser melhor para poder servir a Deus. Pega essa para você também. Deixou então uma vida
que ela poderia ser uma vida melhor, e ela se une e fica com Moabe, e isso significa então que para ela a vida do próximo seria mais importante, né? É necessário renunciarmos às vezes à nossa própria vida e cuidar do próximo, cuidar do pai, da mãe que vai ficar velhinha, a gente cuida tanto dos filhos, né? E até a mulher tem uma licença maternidade muito maior do que os homens para poder renunciar à parte profissional, cuidar dos filhos. Mas muitos preferem o caminho de órfã. Aparentemente um caminho mais seguro do que um caminho mais tenso, voltado para Deus, como Ruth tomou. Essa história nos faz pensar quais caminhos nós estamos tomando. O da sogra amarga, ou uma da órfã que vai embora na primeira dificuldade, né? Eu quero segurança, ou o de Ruth, que é baseado na fé. Qual o caminho você tem seguido? Teu coração tem partido para que lado, né, diante das dificuldades? Pode tomar uma aguinha aí. A gente vai para o final, tá? O caminho do recomeço. Anota isso. O caminho do recomeço. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a deixá-la, ela não insistiu mais. Lá no versículo 18. E o texto agora nos mostra um aparente silêncio de ambas. Igual agora. E elas vão, então, a caminho até Belém. E aí tem o fico de Ruth. Imaginando esta peregrinação das duas, nem mesmo um muito obrigado, né, de Noemi, após uma declaração tão forte da sua nora, poderia expressar aquele momento ali, né? Elas chegam ao destino final. Noemi ainda era lembrada pelas pessoas ali ao redor naquela cidade. Todo o povoado fez um alvoroço quando ela chegou. Era uma mulher muito querida e diziam: será mesmo que é Noemi, né? Perguntavam ali as mulheres lá no versículo 19. Meu Deus, será que chegou nossa amiga? Amiga, essa louca, por onde você andou? Essa era uma pergunta dolorosa, né? Porque Noemi, ela significava agradável, mas agora ela responde: não me chamem de Noemi. Não me chamem mais de Noemi, não sou agradável. Pode me chamar de Mara. E Mara significa o quê? Amarga. Olha que lindo isso. Então, Noemi estava dizendo: não me chamem de agradável, mas me chamem de amarga. Pesado, né? Pesado esse sentimento dela. E ela fala assim, ó, pois por quê? Porque o Todo-Poderoso tomou a minha vida e ela agora é muito amarga. Ele arrancou ela de mim. Ela havia partido com muita fartura da sua cidade, do seu povo, mas agora ela volta de mãos vazias. Ela volta viúva, sem filho e pobre, e com uma de suas noras ainda ao seu lado. No seu coração, o nosso Deus Todo-Poderoso foi o responsável por tudo isso. Mesmo com o conhecimento que Noemi tinha de Deus, mesmo tendo vivido grandes momentos com Deus, e ela já tinha tratado Deus como fiel e poderoso, ela se ressentia, ela tinha uma amargura no coração dela, e ela cria que o Senhor estava contra ela agora. Então, quando nós decidimos que Deus está contra nós, geralmente nós exageramos, né? Porque nós temos uma falta de esperança e isso é muito prejudicial para nós. Foi Deus quem tirou. Foi Deus quem tirou o marido, os filhos, foi Deus quem tirou a fome e Deus abriu um novo caminho. E o novo caminho é de volta ao lar. Então ela enxergava isso, né, com suspeitas, ela não via tudo o que Deus estava fazendo por ela. Então lembre-se, olhos amargos ficam cegos. Anotou isso? Não perde isso, tá? Noemi não voltou de mãos vazias. Ela voltou com Ruth. Ela voltou com a sua nora. Então, o autor aqui, né, ele termina com um gancho muito legal aqui nas escritas de Ruth, né? As cenas do próximo capítulo, né, do capítulo que a gente vai estudar a seguir, ele fala assim, ó, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, Ruth 1:22. Noemi, Elimeleque e filhos partiram em dias de fome, mas agora voltam as mulheres na época da colheita. Exatamente naqueles campos da colheita, da cevada, será aonde Ruth vai conhecer Boaz.
né? E Boaz é quem? Quem? Só o seu futuro marido. Se Noemi tivesse visto todo esse quadro, tivesse visto de longe, né, tudo isso antes, ela não entenderia qual a razão de Deus usar uma estrangeira moabita, uma impura diante dos olhos dos israelitas, para trazer aí a sua descendência. Mas agora nós temos então ela, que vai se casar com Boaz. Davi, depois de Davi vai vir Jesus. Sim, Jesus é descendente de Ruth. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai falar isso. Noemi não teria de volta o seu marido, ela não teria de volta os seus filhos, mas o Senhor tinha algo muito maior. Isso aqui é tremendo, tá? Ela mesma, ela não ia ver nada disso. Né? A nora e a sua sogra estavam no caminho de um recomeço, algo extraordinário na história da salvação acontecendo na vida delas, e isso nos faz lembrar, mais uma vez, que uma providência de Deus esconde, talvez depois de muita tristeza, uma providência esconde sorriso, esconde alegria. Para concluir este momento, tá? Essa aula, Deus dirige as nossas histórias. Os caminhos deles são estranhos para nós. Vamos falar que são estranhos, mas são melhores que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos. As coisas que acontecem para nós, né, nós não temos às vezes uma resposta clara do porquê. Ainda assim, Deus tem propósitos memoráveis na sua vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lá em Romanos 8:28 fala isso. Deus pode usar os caminhos amargos pelos quais passamos, pelos quais você passou, para levar você a caminhos de um recomeço junto dele. Então nós temos uma visão que muitos preferem um amargor, né, da vida do que procurar aquilo que realmente lhe ofereça segurança. Tem pessoas que ficam com amargo, com sofrimento. Tem pessoas que vão buscar a segurança. Tem pessoas de todos os tipos, né? O caminho dos recomeços é o caminho da fé. É esse caminho que eu quero que você escolha sempre, o caminho da fé em Deus, que necessariamente vai passar pelo caminho da cruz, vai passar pelo caminho da morte, uma morte de si mesmo, né? E para outras pessoas, eu acredito que a sua história vai ser muito útil. Jesus vai nascer através das suas atitudes. Ruth renunciou toda a sua vida, ela morreu para si mesma, para os seus próprios interesses, decidiu caminhar com uma senhorinha, com a sua sogra, seguindo o Deus de Israel, sem saber o que esperava. Então isso é fé. Esse é o caminho de fé que mulheres empoderadas tomam. Deus honrou. Da mesma forma que Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como é complexo, né? Quem quer salvar a vida precisa perder. Mas quem perder a sua vida aqui nessa terra, por minha causa, diz o Senhor Jesus, a encontrará. Lá em Mateus 16. Então, em qual caminho você tem trilhado? Amargura, segurança, o da fé, né? Então, nós temos diante de nós algumas opções. Talvez seja hoje o dia em que você voltará a falar mais com Jesus, voltará a ler mais a Bíblia com muita fé. Talvez você vai conseguir negar a si mesmo e começar a seguir Jesus de fato. Mulheres empoderadas seguem Jesus de todo o seu coração, cuidam da sua família até o fim. Elas não abandonam, elas são fiéis, são leais, e Deus é recíproco com essas mulheres.